Fala galera, e aí como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo a mais um vídeo para abençoar a sua vida falando das Escrituras Sagradas, continuando a série das parábolas de Jesus. Eu acredito que você esteja realmente aprendendo muito. Eu estou aprendendo muito. Hoje o tema é muito importante, o tema é lindo, ele é um grande aprendizado, é um tema que vai longe além das nossas imaginações. São pessoas que procuram isso diariamente, que é sobre o perdão. Então a parábola de hoje é referente ao servo que não queria perdoar. Parábola do servo que não queria perdoar. Então, para não prolongar muito o vídeo, como tem um texto muito grande para ler aqui para vocês, eu vou diretamente ao texto, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Eu vou ler aqui para vocês. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus continua: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos seus pés, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí o Senhor Jesus termina: Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. E aqui nós aprendemos algumas coisas com esse texto. E antes mesmo do Senhor Jesus já começar a parábola, ele já ensina algo para nós profundo. Em primeiro lugar, o que ele nos ensina, antes mesmo de começar a parábola: perdoe quantas vezes for necessário. Tanto que o Senhor, na conversa que ele tem com Pedro, Pedro pergunta: até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E ele diz: até 7 vezes? Não, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o nosso aprendizado em primeiro lugar é: perdoe quantas vezes for necessário ao seu irmão. Então Jesus, ele dá início à parábola. E algo incrível que confronta a nós quando a lemos: quantas vezes nós devemos ou fazemos algo que não deveríamos merecer o perdão, e a pessoa, nesse caso, que é o senhor daquele servo, vem com tamanha compaixão e perdoa. Então aqui já nós aprendemos algo em segundo lugar. Em segundo lugar, nós aprendemos que tenha compaixão. Você mesmo, quantas vezes alguém faz algo para você que você nem deveria ser perdoado, mas essa pessoa tem grande compaixão de você, da mesma forma que esse rei, que esse senhor teve compaixão desse servo e teve compaixão e perdoou. Tanto que no versículo 27 diz o seguinte: aquele senhor compadeceu e perdoou a sua dívida, toda a sua dívida. Então nós aprendemos isso em segundo lugar: tenha compaixão. Então aquele servo encontrou, logo após que ele saiu, ele encontrou o seu conservo, ou seja, o seu empregado. Porém, devia muito menos que ele devia ao Senhor, na qual nós falamos. Mas esse servo não teve a mesma compaixão, muito pelo contrário. O que ele teve foi raiva, foi rancor. Ele não teve dó nenhuma
Ou seja, ele não teve a compaixão que o Senhor teve com aquele servo. Ele o maltratou e não perdoou a dívida que era bem menor, tanto que 100 denários, e eu acredito que 100 denários é pouca coisa, e a outra parte que ele está devendo ao Senhor é muito maior, que é 10.000 talentos. Então 10.000 talentos tem um valor grande, ou seja, R$1.000.000, e o outro R$10, R$100. Né? Então a gente aprende muita coisa com esse texto, com isso que nós estamos conversando aqui. Então ele maltratou e não perdoou aquele conservo, o empregado dele. Então alguns homens que estavam ali, o que aconteceu? Eles viram isso e se entristeceram e foram contar ao Senhor que tinha perdoado ele. Então esse Senhor chamou ele. Só que aqui nós aprendemos algo, quando esses homens veem a atitude desse servo com o seu conservo, com o seu empregado, na qual esses homens entristeceram-se. E aí foi contar ao Senhor. Só que aqui nós aprendemos em terceiro lugar algo importante. Cuidado com as suas ações de não perdoar. Esse servo não perdoou o seu empregado. Por quê? Porque ele estava com raiva. Não, mas você me deve. Então maltratou, sufocou e ainda jogou ele na prisão. Então nós aprendemos algo aqui. Cuidado com essas suas atitudes, na qual você não perdoa. Pessoas estão à sua volta te vendo. Pessoas estão à sua volta sempre vendo as suas ações conforme você não perdoa. Ainda mais que você também foi perdoado de uma grande dívida. Então essas mesmas pessoas podem estar ali te vendo. Poxa, ele foi perdoado, mas ele não perdoou. Então nós devemos sempre perdoar. Então chegou aos ouvidos do Senhor essa notícia. E o Senhor chamou aquele servo, porque ele tinha tomado a atitude errada. E ele diz o seguinte, né? Nós aprendemos aqui o que ele disse. Ele disse que ele tomou as mesmas atitudes. Eu te perdoei e você não perdoou o seu conservo. E aí Jesus diz algo que devemos ter temor no nosso coração sobre aquilo. Ele finaliza com algo que temos que temer tanto a Deus. Se nós não tivermos compaixão, se nós não perdoarmos que nem esse Senhor perdoou esse servo, nós temos uma grande dívida com o nosso Deus. Jesus ele termina assim: que Deus o Pai Celeste fará o mesmo com nós se nós não perdoarmos. Isso tem que causar temor dentro do nosso coração, a saber que Deus, o nosso Pai, ele fará o mesmo se nós não tivermos essa atitude de perdão. Então que nós venhamos a crer, que nós venhamos a aprender com essa parábola para colocarmos em prática na nossa vida cristã, conforme nós vamos avançando em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aprendido muito com esse vídeo, com essa parábola na qual eu aprendi muito. Tamo junto, galera. Espero de vocês aí aquela curtida, aquela compartilhada, aperta o aviãozinho aí, manda para todo mundo, para o maior número de pessoas que você conseguir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você ainda não clicou no sininho, clica no sininho para sempre receber as notificações dos meus vídeos. Tamo junto, galera. Vamos pregar o evangelho e vamos amar pessoas. E claro, vamos perdoá-las também, assim como o Senhor Jesus nos perdoou lá na cruz do Calvário. Tamo junto.